Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, internauta. Se tiver algum visitante entre nós, obrigado. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. É uma honra estarmos reunidos aqui mais uma vez para ministrarmos, para trazermos aquilo que Deus já ministrou inicialmente aos nossos corações. Estamos aqui reunidos para mais um culto da Jucade, seguindo a temática do mês de agosto, o tema vínculos. Semana passada tivemos a abertura desse tema com o ministro Ed, foi um culto glorioso. Quem não teve a oportunidade de assistir, assista no canal do Pastor Frânio, foi um tema grandioso, onde a gente tratou sobre o nosso vínculo com Deus, foi uma bênção. E hoje nós vamos tratar, assim como o ministro Ed tinha falado, a imagem que condiz com a arte entrega muito vínculo, e como nós percebemos, aqui tem uma família. Então, hoje nós vamos tratar sobre o vínculo familiar, o vínculo que nós devemos ter com a nossa família. Começamos com o vínculo com Deus na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre esse vínculo que é de suma importância para as nossas vidas, que é o vínculo familiar. Antes de falar sobre o vínculo familiar, eu não poderia deixar, de certa forma, de honrar a minha família e apresentar a minha família, né, o meu vínculo familiar. A minha família, graças a Deus, é composta por pessoas de Deus, pessoas que me educaram, que me instruíram na palavra. Eu tive essa honra, essa dádiva e essa bênção, composta pelo meu pai, que é o presbítero Luciano, que é quem brinca, dá os avisos, às vezes dá umas exortações e umas palavras além do tempo, mas nós perdoamos em amor, e também pela presbítera Andreane, essa mulher que com muita honra, muito carinho e muito amor me passou grande parte dos valores que eu vou ministrar aqui hoje. Muito do que Deus vai ministrar aos nossos corações, Ele ministrou a minha vida através da vida da minha mãe, esses valores que sustentam a nossa família. Essa é a família que eu nasci e tem a família que eu estou construindo, né? Uma família que está em construção, que é com a minha noiva, Késia. Digo que está em construção, em processo, que se Deus quiser nós vamos instituir essa família ano que vem com o nosso casamento. Então esses são os membros da minha família, o meu pai e minha mãe, a família que eu nasci, a família que Deus me colocou e a minha noiva, a família que eu estou construindo, e se Deus quiser eu vou poder falar no futuro próxima família que eu já construí. Então vamos dar início a essa mensagem, nosso vínculo familiar. Esse vínculo que é muito importante para as nossas vidas, esse vínculo que nós não podemos perder, devemos estar sempre com ele latentes em nossos corações. Eu vou pedir para que nosso amado pastor Frânio faça uma oração para que possamos dar início à mensagem. Te bendizemos, Deus vivo, pela tua fidelidade, pelo teu amor que nos vincula ao teu reino. Obrigado pela oportunidade que tivemos de aqui nos congregarmos e termos a oração dos 5 minutos, uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que possamos absorver, para que possamos recepcionar essa palavra já posta no coração do teu servo, ministro Lucas André, devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tratar sobre esse vínculo, o vínculo familiar. Para darmos início à mensagem, peço que a igreja abra em 2 Timóteo, 2 Timóteo, no seu capítulo 3. 2 Timóteo 3, nós vamos ler dos versos 1 ao 5. 2 Timóteo 3, nós vamos ler dos versos 1 ao 5. Passo a ler. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os seus amigos, serão imprudentes e cheias de si. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Eu estou lendo numa versão um pouco diferente da tradicional que nós lemos aqui na igreja, por conta de os textos que nós vamos ler terem alguns termos muito complexos, e para tentar facilitar a assimilação da parte mais jovem
eu peguei uma linguagem com palavras voltadas a mais o dia de hoje. São linguagens diferentes, mas o sentimento é o mesmo. A palavra de Deus é a mesma. Então, aqui é 2 Timóteo, Paulo, fazendo essa carta a Timóteo, fala sobre os tempos difíceis e sobre as coisas que acontecerão nos últimos dias. E nós temos uma sequência de características horríveis, uma sequência de características que são completamente aversas e inversão daquilo que Deus tinha proposto para o homem. Então, nesses últimos dias, nós enfrentamos uma inversão, que é o contrário daquilo que Deus propôs, e uma aversão, que é tentar fugir daquilo que Deus propôs como valor bíblico. Nós temos enfrentado uma permissividade moral associada com um avanço tecnológico, gerando cada vez mais uma cultura anticristã em nosso meio, gerando cada vez mais um mundo anticristão ao nosso redor, afetando diretamente o perfil de família, eu coloco entre aspas, porque o que tem se pregado como família hoje em dia, nós sabemos que não é aquilo que Deus instituiu como família. Então a sociedade segue sendo profundamente abalada pelo pecado. E o pecado traz consigo consequências. E as pessoas tentam mudar o que Deus instituiu como família, o que Deus criou como família. E hoje em dia temos vários conceitos de famílias, novamente, entre aspas, porque fogem do propósito original de Deus e vão juntamente com a consequência do seu pecado, quebrando aquilo que Deus havia planejado. Hoje em dia é normal em uma família você ver a desobediência e a desonra aos pais. É normal você ver uma desconexão provocada pelo excesso das redes sociais. É normal você ver famílias onde a relação sexual começou antes mesmo do casamento. É normal hoje em dia você ver uma mulher grávida precocemente na sua adolescência. É normal o divórcio, é normal a banalização do casamento, é normal a distância dos pais com os filhos, onde os filhos têm os pais, mas basicamente são órfãos porque não têm a paternidade ou a maternidade presente ali em seus lares. Está ocorrendo a normalização, está ocorrendo a identificação com coisas que não são as coisas que Deus instituiu como família. Está ocorrendo a normalização de coisas que Deus jamais planejou. O pecado tenta vir e destruir aquilo que Deus instituiu como família. Tudo isso é consequência desse comportamento pecaminoso. Todas essas características profanas citadas aqui são consequências do comportamento pecaminoso que vem sendo realizado nesses últimos dias, que Paulo já havia nos demonstrado. E esses pensamentos, esses comportamentos e essas mudanças buscam destruir aquilo que Deus havia instituído como família. Mas, em nome de Jesus, isso não vai ocorrer em nosso meio, isso não vai ocorrer em nossas vidas, isso não vai ocorrer em nossa família, porque nós somos diferentes, nós somos santos, nós somos separados por Deus. Deus instituiu e criou a família. A família não é uma criação do homem. A família não é algo que o homem decidiu criar. A família não é algo que o homem planejou, mas a família é algo que Deus planejou, é algo que Deus criou, é algo que Deus instituiu. Então, a família, essa instituição, esse vínculo foi criado por Deus, foi planejado por Deus. Deus planejou e criou essa associação, criou a família. A nossa família, ela é criada por Deus e deve ser construída em Deus. Precisamos que a nossa família, precisamos que a nossa casa seja alicerçada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Se nós queremos e desejamos ter uma família feliz, a base da nossa família precisa ser Jesus Cristo. A base da nossa família precisa ser essa rocha que é imutável e é o nosso firme alicerce. Abramos a palavra de Deus em 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo, bem pertinho, 5, 8. A palavra de Deus nos diz: aqueles que não cuidam, melhor dizendo, dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Aqui a palavra nos exorta sobre o não trato, o não cuidado, a negligência com a nossa família. Se nós pegarmos os versículos anteriores, aqui Paulo está demonstrando sobre cuidados físicos aos mais velhos, aos senhores, às senhoras,
as viúvas. Eles falam que eles não deveriam ficar desamparados, que eles precisariam ter ali um sustento, um apoio, um cuidado. E aí chegamos no versículo 8, onde a palavra de Deus nos diz: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então aqui a palavra de Deus está falando de um cuidado físico, mas nós também podemos basear aqui um cuidado emocional e principalmente um cuidado espiritual. A palavra nos exorta a não abandonar, a não deixar de cuidar, a não negligenciar a nossa família. Nada no âmbito terreno deve estar acima da nossa família. Nada no âmbito terreno, no âmbito da nossa vida aqui na Terra, deve estar acima da nossa família. Eu não posso colocar o meu trabalho acima da minha família, eu não posso colocar os meus estudos acima da minha família, eu não posso colocar a minha faculdade acima da minha família, eu não posso colocar a minha própria ambição, seja física, financeira, psicológica, intelectual, acima da minha família. Nada pode estar acima desse patrimônio que Deus confiou às nossas vidas, que é a nossa própria família. A única coisa, e é por isso que eu citei no âmbito terreno, a única coisa que está acima da nossa família é o vínculo que nós tratamos no sábado passado, que é o nosso vínculo com Deus. Ficou muito boa essa ordem, essa sequência, porque ficou bem fácil a elucidação. Primeiro sábado é o nosso vínculo mais importante, é a nossa primazia, é o nosso vínculo que mais importa, é o nosso vínculo eterno, é o nosso vínculo com Deus. Nesse segundo sábado, nós temos um segundo vínculo mais importante das nossas vidas, que é o nosso vínculo familiar. A palavra de Deus fala em Lucas 14, 26, a igreja não precisa abrir. Se alguém que me segue amar mais o seu pai e a sua mãe, esposa e filhos, irmão ou irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais que a mim, não é meu discípulo. Então aqui a palavra de Deus já nos exorta e fala que o nosso vínculo em relação ao nosso Deus deve estar sobre o vínculo familiar. Então o nosso vínculo com Deus deve estar sobre o vínculo com os nossos pais, com a nossa esposa, com o nosso filho. O vínculo mais importante que nós temos inicialmente é com Deus. O nosso vínculo primário é com Deus. Mas depois desse vínculo santo, desse vínculo eterno com Deus, o segundo vínculo mais importante que nós temos em nossas vidas é o nosso vínculo familiar, é o vínculo com o nosso cônjuge. O texto lido em 1 Timóteo 5 é para os discípulos. Ali Paulo está demonstrando Timóteo, está dando essa carta para Timóteo passar à igreja. Então ele está demonstrando alguém que ele sabia que ali tinha o amor de Deus como primazia em seu coração. Então, a partir do momento que ele tem esse entendimento, ele repassa a mensagem de Timóteo 5. Então, para sermos verdadeiros discípulos de Deus, temos que inicialmente ter esse vínculo com Deus. E após termos esse vínculo com Deus ajustado, nós ajustamos o vínculo com a nossa família. 1 Timóteo 5, 8, a palavra de Deus diz que aqueles que não cuidam da sua família negaram a fé e são piores que os descrentes. A palavra de Deus já seria muito franca ao comparar com o descrente, ao falar que aquele que nega ou aquele que desampara a sua família negou a fé e é igual ao descrente. Nesse caso, ele não fala que é igual ao descrente, ele fala que é pior que o descrente. Então, quando você nega, quando você desampara, quando você negligencia o cuidado da sua família, você nega a fé e se torna pior que o descrente. Não podemos e nem devemos abandonar ou descuidar do nosso vínculo familiar. Esse vínculo que foi instituído por Deus deve ser mantido latente em nossos corações. É uma função minha, é uma função sua, é uma função nossa. Cuidar da nossa família, cuidar dos nossos familiares, cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Devemos cuidar e honrar o nosso vínculo familiar. Do contrário, o nosso vínculo com Deus será prejudicado. Quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. Em 1 Pedro 3,7, a igreja pode abrir. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. A palavra de Deus nos diz: da mesma forma, vocês, maridos, honrem a sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que sejam mais frágeis que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem de maneira correta, para que não sejam interrompidas ou, em algumas versões, atrapalhadas as suas orações. Vamos ler um segundo texto em Malaquias 2. Malaquias 2.
versículos 13 e 14. Eu peço que o ministro Yuri faça essa leitura. Malaquias 2, 13, 14. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Amém. Obrigado. Então, aqui nós acabamos de ler dois textos, primeiro em 1 Pedro, segundo em Malaquias, que nós vimos que está descrito como o descuido, como o maltrato, como a falta de cuidado ou como a falta de fidelidade no texto que o Yuri leu afeta o nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que o homem não honra a sua esposa da maneira que ele deveria honrar, a partir do momento que um homem, em 1 Pedro, não honra e não trata a sua esposa da forma como ele deveria honrar, as suas orações são interrompidas. Em Malaquias, a partir do momento que o homem quebra aquele vínculo, quebra aquele voto que ele havia feito com a esposa, quebra aquele voto que ele havia feito com a mulher da sua mocidade e é infiel a ela, a palavra de Deus fala que aquele sacrifício que ele coloca no altar não é respondido por Deus. Então, a partir do momento que nós paramos de cuidar, paramos de tratar, paramos de ter o comportamento correto perante a nossa família, o nosso vínculo com Deus, ele é afetado por conta disso. Não adianta eu estar em casa, passar o dia com os meus pais, desobedecendo, desonrando, sendo um filho rebelde e chegar na igreja e falar: Deus, eu te amo, Deus, age em minha vida. Não adianta num futuro casamento eu passar o dia destratando a Késia, sendo infiel a Késia e querer que as minhas orações sejam atendidas. Quando essas coisas acontecem, quando o nosso vínculo familiar é desonrado, o Senhor não nos abençoa, porque nós estamos quebrando aquilo que Ele confiou às nossas vidas, que é a nossa própria família. Deus criou a família, Deus instituiu esse elo, Deus instituiu esse vínculo e Ele confiou a mim, confiou a você, Ele colocou esse vínculo na minha mão, Ele colocou esse vínculo na sua mão. Então nós devemos tratá-lo com a honra que Ele merece. Nós devemos tratar esse vínculo da forma que Ele merece. A família é um projeto de Deus e Deus ama, abençoa e se manifesta através da família. Quando uma família está ali unida, prostrada, completamente regada à palavra de Deus, Deus abençoa. Quando uma família está ali unida, prostrada aos pés do Senhor, Deus abençoa. Quando uma família está ali completamente prostrada e seguindo aquilo que Deus instituiu como propósito, Deus abençoa. Abençoa os membros da família e não abençoa os membros da família por conta de um membro individualmente, mas abençoa a família, porque Deus ama famílias. Em Efésios 5, nós temos uma sequência de admoestações sobre família. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 5. Efésios 5, dos versos 21 a 33, a palavra de Deus nos fala sobre as instruções para o marido e para a esposa. E dos versos 1 a 4 do capítulo 6, a palavra de Deus nos fala sobre instruções no relacionamento entre os pais e o filho. A palavra de Deus aqui, ela trata, ela relata uma sequência de comportamentos que o marido deve ter para a esposa, e uma sequência de comportamentos que a esposa deve ter com o marido, uma sequência de comportamentos que o filho deve ter para com o pai, e uma sequência de comportamentos que o pai deve ter para com o filho. Eu peço que o nosso pastor Afrânio faça essa leitura. Nós vamos ler o capítulo 5, dos versos 21 a 33, vai ser uma leitura extensa, peço que a igreja preste bastante atenção, e o capítulo 6, os versos de 1 a 4. 21, 33 do 5 e de 1 a 4 do 6. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com ou o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, cada um em particular, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Aqui nós temos uma sequência de comportamentos que Deus passa para a família. Deus, ele é tão carinhoso, ele se importa tanto com esse vínculo familiar, que ele deixa uma sequência de instruções de como o marido deve tratar a sua esposa e de como o filho deve tratar o seu pai e de como o pai deve tratar o seu filho. Mas se nós pegarmos o plano de fundo desse texto, voltarmos um pouquinho no capítulo 5, Paulo estava falando sobre como devemos viver pelo poder do Espírito Santo. No verso 18 do capítulo 5, a palavra de Deus nos fala: não se embriagueis com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. E a partir daí, Paulo vai falar como nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E Paulo começa cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Portanto, tudo deem graças a Deus, ao Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo segue falando como nós podemos nos encher do Espírito Santo. Sujeitem-se uns aos outros pelo temor de Cristo. E aí nós vamos entrar no texto que o pastor Afrânio acabou de nos ler. Então, quando nós exercemos essas instruções em nossa casa, quando nós exercemos essas instruções na nossa família, além de estarmos obedecendo aquilo que Deus nos instruiu, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. Quando nós começamos a honrar esse vínculo familiar, o Espírito Santo começa a se fazer presente em nosso lar, começa a se fazer presente em nossa casa, começa a se fazer presente em nossas vidas. Quando nós começamos a ter esse comportamento correto em relação à nossa família, as bênçãos do Senhor começam a vir atrás de nós. As bênçãos do Senhor começam a encher a nossa casa. As bênçãos do Senhor começam a encher a nossa vida. Quanto mais nós honrarmos esse vínculo familiar, quanto mais nós nos comprometermos a seguir aquilo que Deus instituiu como família, mais Deus nos abençoará. Nós não podemos e nem devemos negligenciar a nossa família. Nós não podemos deixar com que a falta de cuidado, a falta de carinho e a falta de honra entrem em nossas casas, entrem em nossos lares. Pelo contrário, nós devemos cuidar, nós devemos regar esse lar, nós devemos amar, nós devemos principalmente honrar. Tem um princípio que sempre foi muito forte na minha casa, sempre foi muito forte através da educação dos meus pais, que é o princípio da honra. E esse princípio é algo que deve estar muito presente quando o assunto é o nosso vínculo familiar.
O princípio da honra é nós honrarmos aqueles que estão próximos de nós, é nós honrarmos a nossa família. E quando nós estamos falando de honrar, muito mais que intensidade e quantidade, a importância que nós temos aqui é a constância. Não é interessante ou não é correto eu ser muito intenso durante um dia, fazer tudo certo, fazer tudo perfeito, fazer tudo em conformidade, mas só por um dia. Não é interessante eu fazer isso com uma grande quantidade, investir muito, mas apenas por um dia. Quando se trata de honra em relação à nossa família, nós precisamos ser constantes. É um processo diário, é um processo onde todo dia você vai precisar honrar a sua esposa, honrar o seu marido, honrar o seu pai, honrar o seu filho, honrar o seu cônjuge. É um processo onde diariamente você vai estar ali honrando a sua família, seguindo aquilo que Deus instituiu como propósito, e Deus vai te abençoar, e Deus vai abrir as portas. Honrar é muito mais que obedecer, tanto que no texto que o pastor acabou de ler, a palavra de Deus fala que nós devemos obedecer e honrar os nossos pais. Então, honrar é respeitar, honrar é entender que aquela pessoa é importante, honrar é exaltar, honrar é agradecer com palavras e atitudes o fato daquela pessoa estar ali do seu lado. Então, nós devemos praticar em nossa família o princípio da honra. Nós devemos praticar em nossos lares o princípio da honra. O princípio da honra nós vamos honrar com palavras, nós vamos honrar com atos. Nós devemos honrar os nossos pais, aqueles que ainda têm os seus pais, graças a Deus. Eu tenho os meus dois vivos e saudáveis, e vai ficar assim por muito tempo, em nome de Jesus. Mas aqueles que já estão no casamento, você deve honrar o seu marido, você deve honrar a sua esposa. Aquele que já tem um filho, você deve honrar o seu filho. Aquele que é filho, assim como eu, a gente volta para o ciclo inicial, você deve honrar o seu pai. Então, nós devemos honrar a nossa família e honrar com atos, honrar com palavras. A minha mãe sempre me instruiu desde pequeno: filho, honra o teu pai, honra o teu pai, honra o teu pai. E é engraçado, porque tudo. Ela falava: olha, teu pai chegou cansado, pergunta se ele quer uma água. Olha, teu pai chegou cansado, tira o sapato dele. Na época o papai nem tinha hérnia de disco, ele podia se abaixar e tirar o sapato dele, mas era um ato de quê? De honra. Era um ato de quê? De honra. Eu estava ali honrando, eu estava ali, de certa forma, enaltecendo a ele o meu respeito, enaltecendo a ele a minha gratidão. E nós devemos exercer esse princípio em nossos lares, em nossas casas. Nós devemos honrar, eu na minha posição de filho, os meus pais, futuramente no meu casamento, a minha esposa, futuramente, mais futuramente, os meus próprios filhos. Então, nós devemos honrar aqueles que nos cercam como família. Nós devemos honrar com palavras, honrar com atitudes, honrar com os lábios, honrar com atos, porque quando nós fazemos isso, Deus nos abençoa. Quando nós começamos a exercer esse princípio, Deus nos abençoa. O princípio da honra, ele é real na nossa vida. Quando nós começamos a honrar a nossa família, Deus vai nos abençoar. Eu vou pegar um exemplo bíblico muito simples. A pastora ministrou recentemente no culto da Jucade sobre Ruth. Nós temos a história de Ruth, e Ruth honrou a sua sogra. Ruth honrou ali Noemi. Ela honrou a sua sogra. Ela demonstrou honra a Noemi. Então, ali, Ruth honrou Noemi, e com isso, pela sua honra, pela sua obediência, veio o casamento dela com Boaz. Desse relacionamento de Ruth com Boaz veio Obed. De Obed veio Jessé. De Jessé veio Davi. Eu não vou seguir com a árvore genealógica, que é muito extensa, mas os irmãos já sabem. De Davi veio Jesus. Então, Ruth, a moabita, está na árvore genealógica de Jesus por exercer o princípio da honra, por ela ter honrado uma mulher que, em tese, nem era mais da sua família, porque seu marido já havia morrido, a sua sogra, aquela que muitos hoje em dia consideram uma pedra no sapato. Ruth decidiu honrar, Ruth decidiu obedecer, Ruth decidiu ouvir, e por conta da sua obediência, por conta da sua honra, ela, a moabita, está na genealogia de Cristo. Na minha própria vida, eu posso pegar diversos exemplos onde eu honrei os meus pais e fui abençoado por isso. Tem uma fase da minha vida muito curiosa, acho que ali no ensino médio, primeira para a segunda série, eu estava numa fase que eu estava indo para aula, indo para academia,
vindo para o culto, e era uma fase onde eu estava tentando conciliar todas essas coisas, o ministério, a escola, a academia, e para mim era uma coisa muito louca, porque de manhã eu acordava, ia para a escola, voltava, dormia, estudava, ia para a academia, vinha para o culto, já dormia. Então era muito rápido, muito rápido, muito rápido. E nessa rotina frenética, eu fui basicamente me perdendo, eu fui basicamente me deixando levar pela rotina, me deixando levar pelos afazeres, e eu parei, de certa forma, de honrar a minha família, de honrar os meus pais. Eu lembro que tinha se tornado basicamente uma frase diária: papai, olha, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. E ele falando, olha, tu tá errado, olha, tá isso, aquilo outro. E por muito tempo eu falei, beleza, legal, obrigado, eu já sei. Aí ele continuava falando, eu, obrigado, pai, eu estou ciente. E as coisas foram acontecendo no seu fator natural, e vieram as provas da escola, e vieram problemas adversos, e chegou uma hora que eu não tinha paz. Eu parei e falei, meu Deus do céu, tá tudo dando errado na minha vida. Não tem o que eu faça que dê certo. Não tem o que eu planeje que eu consiga conquistar. Tudo que eu falo, que eu vou fazer, vai dar errado. Eu falo, vou encher esse copo. O copo cai e quebra. Vou estudar para a prova, eu reprovo. Tudo que eu fazia na minha vida dava errado. Era impressionante. E aí aquela frase, aquele dito chega, vem com a voz do pai na cabeça. Honra teu pai e tua mãe para que teu dia se prolongue na terra e que tudo que tu faça te vá bem. E eu lembro de um dia, eu com muita vergonha, né, no coração, porque errar é muito fácil, né? Mas pedir perdão, às vezes a gente fica constrangido, e o amor de Deus nos constrange a fazer isso. Eu lembro de um dia pegar uma folha de papel e escrever bem assim, o que eu preciso melhorar? Aí colocar o nome do papai. O que eu preciso melhorar? E colocar o nome da mamãe. Eles escreveram uma sucessão de coisas, olha, isso, aquilo outro. E a partir de então, eu comecei a fazer tudo aquilo que eles me instruíram, seguindo as instruções dele, honrando aquilo que eles haviam me falado. E a partir do momento que eu comecei a exercer novamente esse princípio que tinham sido me ensinado desde berço, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a dar certo. Então nós podemos pegar o exemplo de Ruth, um exemplo bíblico. Podemos pegar o meu exemplo, o exemplo de vida, de vivência de alguém que está aqui testemunhando para vocês. E nós entendemos que o princípio da honra realmente faz diferença em nossas vidas. Quando nós honramos a nossa família, Deus nos abençoa. Nós devemos honrar a nossa casa, nós devemos honrar a nossa família. Muitas vezes nós temos o hábito de honrar mais os de fora do que os de dentro. Às vezes, quando acontece alguma coisa em nossa casa, vamos supor, o seu marido vai e quebra um copo. Você vai brigar, você vai xingar, você vai reclamar, você vai falar, como assim? Tu é cego, tu não viu o copo, quebrou, agora vou ter que comprar outro. Agora, imaginemos que nosso querido pastor quebra o copo. Você vai falar, acontece, pastor, tudo bem, quebrou um copo, a gente compra outro. Nós devemos toda a honra ao nosso pastor, porque ele é nosso sacerdote espiritual, mas nós também devemos honrar aqueles que são da nossa própria casa. Nós devemos honrar aqueles que estão conosco diariamente. Nós devemos honrar aqueles que Deus constituiu em nossa vida como família. Como eu falei no início da pregação, Deus me colocou na família que eu nasci. Graças a Deus eu nasci em um berço evangélico, num berço que Deus me colocou ali, eu sou muito bem cuidado, muito bem tratado, e eu estou ali, Deus me colocou ali naquele lugar, eu nasci ali, e eu devo honrá-los e agradecê-los, porque Deus me instituiu como filho nessa família. Eu vou construir a minha futura família, e essa família foi uma família que eu construí, que eu escolhi. Então eu tive a opção de escolher, então eu devo honrar cada vez mais. Eu devo honrar cada vez mais. Eu devo honrar os meus pais por aquilo que eles fazem por mim. Eu devo honrar meus pais por todo o sacrifício que eles já fizeram por mim. E eu devo honrar a minha futura família por todas as lutas que nós vamos vencer juntos. Então, se hoje você tem uma família, agradeça. Se hoje você tem uma família, honre. Se hoje você tem uma família, exalte ao Senhor na vida de cada um deles, porque Deus instituiu essa família para você. Deus instituiu esse lar para você. Nós não podemos e nem devemos amaldiçoar ou maldizer o nosso lar. Às vezes nós preferimos palavras muito pesadas relacionadas a um cônjuge, a um filho, a um ente, e essas palavras têm um peso espiritual muito grande. Às vezes nós falamos, você é burro, você é aquilo, você não sabe, você é louco. E no reino espiritual isso tem um poder muito grande. Nós devemos sempre abençoar a nossa família. Nós devemos sempre honrar as nossas famílias, sejam com atos, sejam com atitudes, sejam com palavras. Nós devemos honrar sempre os nossos familiares. Nós não devemos, de forma alguma e de nenhuma maneira, negligenciar esse vínculo que Deus nos deu. Essa noite, Deus trouxe essa palavra aqui neste lugar
para restaurar vínculos que possam ter sido quebrados com o tempo e também para ressignificar família na cabeça de muitos. Eu, graças a Deus, tive a honra de nascer em um lar evangélico, como eu mesmo disse. Mas o meu pai já não teve essa mesma honra. E o meu pai ainda teve a fatalidade de perder o seu pai muito cedo. Meu pai perdeu o pai dele quando ele tinha 6 anos de idade. Então, o meu pai tinha tudo para querer ser um péssimo pai. Ele não tinha uma referência paterna, ele não tinha alguém o acompanhando, ele não tinha alguém o guiando, ele não tinha alguém ali lhe instruindo. Mas ele decidiu que ele ia ser um bom pai. Ele decidiu que ia seguir o que a palavra de Deus instruía em relação à paternidade. Então, alguns de nós podem ter nascido em um ambiente mais difícil, em um ambiente mais complexo, assim como meu pai nasceu, mas vai das nossas vidas e do nosso coração querer viver aquilo que as Escrituras nos falam. E alguns de nós nasceram em um ambiente muito fácil, como eu, e às vezes menosprezamos essas instruções, quando nós não devemos fazer isso. Nós devemos verdadeiramente seguir aquilo que Deus instituiu como padrão, seguir aquilo que Deus instituiu como verdade, seguir aquilo que Deus instituiu como família. O mundo está muito carente de um padrão, como nós falamos, o padrão vem sido pervertido ao longo do tempo por conta do pecado, mas nós não podemos nos deixar levar por conta desses costumes errados. Nós devemos nos manter firmes, nós devemos nos manter de pé, nós devemos nos manter seguindo aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Que nessa noite possamos permitir com que Deus realize em nossas vidas e em nossos corações aquilo que Ele deseja realizar em nossas famílias. Que não venhamos negligenciar o vínculo familiar, para que não venhamos a atrapalhar o que Deus planejou. Que possamos verdadeiramente honrar os nossos pais, honrar as nossas esposas, honrar os nossos maridos e os nossos filhos e permitir com que as bênçãos de Deus atinjam o nosso lar. Amém? Essa foi a palavra que Deus ministrou aos nossos corações. Glória a Deus, fiquemos de pé. Opa, Jesus Cristo, ainda bem que era um menino. Glória a Deus.